Olá, amigos e amigas. Prazer, meu nome é Marcelo Augusto da Cruz Mota. Eu sou estudante do curso de mestrado em Computação Aplicada da Universidade de Brasília, Brasil. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o artigo submetido à presente conferência e aceito, que trata da análise de performance dos serviços de Big Data das principais nuvens públicas, processando dados do governo brasileiro. O artigo tem como os autores o Leonardo Rebouças de Carvalho, eu, Marcelo Augusto da Cruz Mota, e a nossa querida professora Letéia Patrícia Favacho de Araújo. Tá? Bom, vamos lá. O nosso artigo ele começa abordando a atual realidade da produção massiva de dados pela nossa sociedade, em contrapartida com o desafio do processamento e indexação dessas informações. Né? Hoje, a distribuição e a produção desses dados é algo exponencial, do qual cada vez mais a gente precisa de um poder de processamento, uma inteligência, um recurso de processamento mais eficiente para nos prover as informações, o resumo e a análise necessária em cima desses dados, né? Então, considerando essas duas vertentes, né, a gente aborda a, a grande intenção das ferramentas que existem hoje, né, para tratar o famoso Big Data, né, e não podemos deixar de abordar o Hadoop, né, que é a ferramenta, digamos, atualmente mais conhecida, mais utilizada nesse cenário. Né. Bom, para isso, nós consultamos o quadrante da Gartner, o último de 2019, para conseguir selecionar os três maiores provedores de nuvem pública. Fatalmente, nós caímos na seleção do Google, né, da Amazon e da Microsoft, cada um com seus produtos de tratamento, né, de dados, com o Hadoop por trás ali, sempre como a ferramenta estruturante de cada serviço. Tá? Bom, avançando no artigo, a gente aborda um pouquinho, né, desses desafios que é o processamento do Big Data e os conceitos de nuvem computacional. Né? Hoje em dia, é, o poder de processamento, você precisar manter isso fora de uma nuvem, num ambiente tradicional, o custo é universalmente maior do que você simplesmente, sob demanda, com vários tipos de recursos, como elasticidade, consumir, né, os recursos de um provedor desse e pagar só pelo uso. Então a gente faz um batimento, uma análise desses dois cenários. Tá? Bom, avançando, né, considerando esses primeiros tópicos abordados, qual é então o foco do nosso artigo? Né? Nosso artigo procura fazer uma análise de performance, né, em cima desses serviços desses três provedores. Tá? No caso da Amazon, o Elastic Map Reduce. No caso do Google, o Dataproc. No caso da Microsoft, o HD Insights. Avançando, a gente aborda um pouquinho do Hadoop e a particularidade da tecnologia embarcada, né? Tanto do HDFS quanto do MapReduce, né? Provendo aí o paralelismo e uma questão de desempenho assim extraordinariamente mais eficiente do que um ambiente tradicional, né? O paralelismo tanto na questão da leitura de arquivos quanto de processamento, né? Nesse sentido também a gente aborda um pouquinho do ecossistema do Hadoop, né? Ferramentas como Pig, no caso de banco HBase e por aí vai. Avançando, a gente aborda também a fonte de dados selecionada para esses testes que a gente executou, né, no nosso trabalho, que seria o programa Bolsa Família. Tá? O programa Bolsa Família é uma ação social do governo brasileiro que procura, através do fornecimento de benefício, né, mensal, às famílias brasileiras que possuem renda baixa. Né? Com isso, gerando dados, claro, né, a inclusão social, mas através
do social number, né, do número de identificação social de cada família para ter esse benefício, né? Fato este que cria um dataset, uma base de dados, né, do qual a gente pode sim trabalhar dentro do escopo proposto do teste de performance. Tá? Avançando mais um pouquinho, qual a metodologia, né, utilizada nesse cenário todo? A gente iniciou, claro, com o provisionamento dos clusters em cada provedor, cada um com seu serviço, né? E a primeira atividade foi a instalação do Node Exporter em cada um dos nós das arquiteturas de cada serviço. Dessa forma, provendo a leitura, né, e a desculpe, a gente conseguia armazenar as métricas, né? O core do nosso monitoramento seria o Node Export, que estaria ali em cada nó das arquiteturas monitorando todo o consumo dos recursos, disco, rede e por aí vai. Tá? Foram executados 10 testes em sequência, tá? Dos dois workloads que a gente vai apresentar aqui mais na frente. Nesse sentido, como que seria a nossa, né, ainda na nossa metodologia, a nossa stack de monitoramento? Né? Nós selecionamos as tecnologias muito utilizadas atualmente, né, que é o Node Exporter como input, né, que é o que extrai os dados do servidor que a gente quer saber. O Prometheus, que seria nosso dataset, a base de dados, onde esses dados vão ficar armazenados, de fato. E o Grafana, né, que é um front-end atualmente assim muito utilizado pela sua versatilidade, pela sua característica, né? Ele tem plugins nativos para vários datasets, ele consegue prover uma customização, você consegue customizar a sua consulta, a sua visualização, é uma ferramenta muito bacana e para monitoramento, que é o que a gente quer fazer, muito utilizada atualmente. Tá? Saindo da parte da metodologia, a gente aborda alguns outros trabalhos relacionados, né, que abordam a tecnologia do Hadoop e com testes de performance. Né? No caso aqui, tem 2 artigos referenciados, um do Feller, né, nosso amigo Feller, que na verdade aborda mais a eficiência energética das aplicações, né, em cloud de Big Data. Já o segundo, né, do Azevedo aqui, Silva, Simões, já é uma outra abordagem de nuvem pública versus nuvem privada, né? Questão de elasticidade e tal. A gente não encontrou nenhum artigo que realmente fizesse uma comparação dos provedores, né? Que é justamente o diferencial do presente artigo aqui sendo apresentado. Após isso, esses workloads que a gente executou em cima desses serviços, né, dessa base de dados que estava dentro desse serviço, a gente extraiu várias métricas, tá, e calculou várias médias, né, para justamente viabilizar essa análise, esse comparativo dos 3 provedores. Né. E um dos primeiros resultados que vieram foi o tempo médio de execução de cada carga de trabalho. Tá? Por cluster, né? Então foram executados 10 vezes as 2 cargas de trabalho em cima de cada serviço. A gente tem esse gráfico aqui que a gente consegue avaliar que o produto da Microsoft, né, no caso o HD Insights, ele tem um tempo médio consideravelmente menor do que os concorrentes aqui no caso, né? E junto com isso a gente também percebe aqui que na primeira execução o Dataproc do Google levou um tempo muito superior e, a partir da segunda, bastante estabilizado e bem parecido com a média do concorrente da Amazon. Seguindo aqui, a gente tem as métricas relacionadas a processamento e memória. Processador e memória, desculpe. Né? Também a gente consegue perceber aqui um consumo maior de recurso por parte do produto da Microsoft. Né? Tanto a nível de memória quanto de processador. Tá? Já o Google e a Amazon, eles com uma pequena variação, mas muito parecidos um com o outro. Tá?
Seguindo aqui, a gente também tem as métricas relativas à leitura e escrita em disco, tá? Dos três. Também se destacando aqui com muito mais baixo o produto HD Insight da Microsoft, tá? Na questão de leitura. E na questão de escrita, apesar do Google na primeira execução ter um nível bastante variado, os três se manteram muito próximos um do outro. Agora, na leitura, a gente tem uma diferença bastante considerável. Tá? E por fim, a questão da rede, que não houve muita alteração, salvo o Google, no caso aqui, que entre as execuções aqui 1 e 3, 5 e 8, tiveram um pico, né, de consumo de rede, tanto de transmissão quanto de recebimento. Tá? E com isso tudo, muito resumido aqui pelo tempo, qual é a conclusão que a gente chega nesse caso? Né? Após a comparação dos três produtos dos três provedores, o produto HD Insight da Microsoft ele se demonstrou diferencialmente performático, né? Assim, o tempo médio de execução dele foi bastante diferenciado, tá? Apesar, claro, de evidencialmente estar consumindo bastante mais recursos, porém, né, apesar de todas essas análises e comparações que a gente considerou o custo, né? A gente fez os cálculos aqui, onde a gente chegou pelo custo de cada execução dos dois workloads, onde a Microsoft chegou a uma média de 30 centavos de dólar por execução, o Google 59 centavos de dólar e a Amazon, a mais cara, 83 centavos de dólar. Com isso, na nossa análise, de fato, o produto da Microsoft se mostrou muito mais performático, barato e eficiente. Bom, é isso, pessoal. Tentei ser bastante resumido aqui na apresentação. Espero que contribua com o evento e nós nos vemos na próxima semana para o nosso roundtable. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Meu e-mail é mota_marcelo@hotmail.com e eu fico aí à disposição de todos caso possa esclarecer alguma dúvida ou alguma coisa relativa ao trabalho que a gente fez aqui em cima desse artigo. Muito obrigado. Até lá.